Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Tu és digno de todo louvor. Espírito Santo, nós continuamos o nosso culto, Pai, particular, Pai. Nós continuamos a Te adorar, Pai, porque Tu é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Tá feliz com Jesus? Bem-vindo aos visitantes, sejam muito bem-vindos na casa do Pai. É com muito temor que eu estou aqui hoje. Fazia tempinho. Aleluia. Quem é apaixonado pela palavra de Deus? Quem entende que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável? Ela é a instrução, ela é o caminho, ela é a direção. É o nosso maná precioso, é onde nós buscamos sabedoria. Ela é a fonte de todo conhecimento, toda ciência. Tudo que nós precisamos para viver está na palavra de Deus, amém? Para quem trouxe a Bíblia, pode ir abrindo Atos capítulo 16. Aleluia. Atos capítulo 16. E o versículo 16 também. Aleluia. Sou apaixonada pelo livro de Atos porque é literalmente os feitos, os atos da igreja. Após Jesus subir aos céus e nos confiar o maior presente de todos, o Espírito Santo, a única pessoa habilitada aqui na terra a nos conduzir para um caminho que vai nos levar até o Pai. Aleluia! Atos vai falar dos feitos da igreja. Atos vai nos ensinar alguns princípios, algumas coisas que a gente vai perdendo ao longo da caminhada. E quando tu vai ver o livro de Atos, é constrangedor. Porque eles avançam, e não só avançam cumprindo o ID de qualquer maneira, mas eles avançam com a direção e cheios do poder de Deus. E o ID, irmãos, todos nós recebemos. ID, pregai o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse ID também, ele não é um ID de qualquer forma. Ele não é um id para o lugar que tu e eu desejamos. É um id segundo a vontade do Pai. E esse capítulo de Atos 16 e o versículo 16, nós vamos inclusive ler a respeito de uma passagem, de uma história, onde esses homens estavam ali, um grupo de homens direcionados pelo Espírito Santo. Vamos ler o texto. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam um caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Aleluia! Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui, amém? Aleluia! Irmãos, há passagens que só de ler o Espírito Santo já ministra o nosso espírito. Só de ler uma noite como essa, algo tão tremendo que aconteceu durante o dia e durante a noite, aquilo já mudou completamente. É exatamente aquilo que nós cantamos aqui. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque à meia-noite começou algo tremendo dentro de uma prisão. E olha que incrível, porque como eu estava falando antes, Atos, ele vai mostrar os feitos da igreja através do poder de Deus. Não é os feitos apenas daqueles que caminhavam com Jesus, mas aqueles que foram revestidos do poder do alto. E muitas vezes nós recebemos o ID, o comissionamento, e nós acreditamos que é simplesmente caminhar e pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Mas nós esquecemos da primeira coisa que aconteceu em Atos. Atos capítulos 2. Eles foram revestidos de poder do alto. E isso faz toda a diferença. Inclusive nesse momento de Atos capítulo 16, você vai ler lá no começo de Atos 16, que eles foram impedidos pelo Espírito de entrar em algumas cidades. Não se sabe se o impedimento foi algum acontecimento ou foi no próprio espírito deles testificando o impedimento, mas a Bíblia diz que por 2 vezes o Espírito de Jesus os impediu de irem aonde eles queriam pregar o Evangelho. E daí a gente começa a pensar, mas a comissão não é só ir de pregar. Não, a comissão é permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o revestimento de poder, ele é a autorização do céu para te caminhar como testemunha. Não só de quem agora havia vivido com Cristo, mas uma testemunha do poder do Espírito Santo. E é lindo porque a palavra vai dizer em Atos 16, versículo 10, que assim que teve a visão, Paulo, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Ali Paulo tem uma visão de um varão macedônio, se colocando de pé e rogando: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo compreende que era uma direção do Espírito para que eles fizessem esse caminho e pregassem o Evangelho. E é tão incrível que quando tu está na direção do Espírito Santo, como nós cantamos aqui, quando o Espírito está governando a tua vida, os passos que tu vai dar, Ele vai te respaldar com autoridade, poder e graça. E eu sei que hoje é um culto de quinta-feira, um culto de fé, onde tem visitantes, mas a grande maioria está na casa e é conhecedor da palavra. A grande maioria, inclusive, está aqui fazendo o propósito de oração na madrugada, buscando um revestimento do alto. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, é exatamente para esses que esse pedaço da mensagem está falando. Que não se trata apenas de ir e anunciar, mas como e quando e o local que isso vai acontecer. Esses homens se moviam na direção do Espírito. Entendiam o lugar, a hora e para quem eles deveriam anunciar o Evangelho. E é tão lindo porque quando eles começam a pregar o Evangelho em Filipos, que é uma cidade da Macedônia,
A palavra vai começar falando sobre a conversão de Lídia. E ela nem era daquela cidade. Ela era uma mulher influente, ela era uma vendedora de púrpura em Tiatira. E ela era uma mulher de negócios. E a primeira coisa que o Senhor faz na direção do Espírito é ganhar Lídia e toda a sua casa. E essa tem sido a direção que Deus tem nos confiado para esse tempo. Tu não só anunciar o Evangelho, mas tu entrar na casa e tu transformar a casa através do anúncio e do poder do alto que está contigo. E não só ganhar uma alma, mas ganhar famílias para Cristo. E ali no começo de Atos 16, a gente vai ver a conversão dela. A conversão dela se deu num lugar de oração, porque não existia um templo ali, não existia um lugar que eles iam para orar, mas eles se encontravam na beira do rio. E esses homens, direcionados pelo poder do Espírito Santo, sentaram à beira desse rio e ali anunciavam o Evangelho. E a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus abriu o coração dessa mulher para receber. E deixa eu te dizer uma coisa: revestido de poder, o Senhor te confia essa graça de que o coração das pessoas com fome e sede de Deus, naquele momento, passam a compreender as Escrituras. E eu vou pedir para as meninas colocar lá em 2 Coríntios 10, versículo 3. E vocês já vão entender por quê que eu li aquela libertação da jovem. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. E eu amo essa palavra, o pastor Joel seguido fala dessa palavra. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Embora na carne, não militamos segundo a carne. O que ele está dizendo? Eu sou um homem mortal, mas as minhas armas não fazem parte dessa carne. As minhas armas são poderosas em Deus. Alguém que anda na direção do Espírito. Alguém que consegue discernir entre uma batalha espiritual e uma dificuldade da vida social. Pessoas direcionadas pelo Espírito Santo, revestidos de poder do alto, são capazes de discernir momentos de batalha espiritual. E é tão interessante que, quando a gente vai ler sobre a cura dessa jovem, possessa por um espírito de adivinho, não se trata apenas a libertação dela de uma expulsão de um demônio. Mas a palavra ela dá claramente sinais de que havia um sistema satânico alimentando através dessa situação. Só que um sistema que é alimentado, ele tem no mínimo 3 grupos de pessoas. Aqui ele tinha a jovem endemoniada, possessa por um espírito adivinho, de previsões, de revelação, que não era da parte de Deus. Homens que recebiam através disso um sistema que era alimentado, nutrido pelo engano. Mas também havia o grupo de pessoas que se aconselhavam com ela. E quando Paulo, por muitos dias, escuta isso, e não está escrito na Bíblia o motivo exato porque ele no primeiro momento já não a libertou, mas Paulo era direcionado pelo Espírito Santo. E Paulo sabia a tamanha exposição que esse grupo de missionários seria colocado no momento que ele anulasse essa fortaleza, esse sistema satânico. Ele não só estava interessado em libertar uma jovem, mas o Senhor está interessado em usar a minha e a tua vida para anular sofismas, para destruir fortalezas, para cancelar sistemas demoníacos. Surianda, Rabás. E não somente libertar e expulsar demônios,
Por muito tempo a igreja caminhou num processo de libertação, fazendo show disso, propagando a libertação como algo só para dizer que Deus está na casa. Mas eu creio no poder e no revestimento desse tempo, aonde a igreja vai anular sofismas e vai destruir fortalezas. E eu repito, cancelar sistemas satânicos que estão alimentando mentes. Então, quando Paulo tem um encontro com essa jovem, depois de muitos dias dela falando algo que era uma verdade. Porque note uma coisa, e eu não sei se vocês têm conhecimento da diferença do sofisma para uma mentira. A mentira, ela é mentira claramente. É algo que só de ouvir tu já sabe que é mentira. Mas o sofisma, que 2 Coríntios 10 fala, que o poder que nós recebemos, nós temos a capacidade de anular sofismas. Ele fala de uma verdade com uma parcela de mentira. Quando a Eva foi tentada lá no jardim, a serpente não veio com uma mentira claramente. Ela falou uma verdade, que eles não podiam comer. Mas lá no final, ela induz o pensamento de Eva através de uma mentira. Que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Que eles não iam morrer. Sabe aquela coisa assim, ó, fala um pouco da verdade e daqui um pouquinho traz uma pitada de mentira. Só que essa parcela de mentira te faz concluir algo que é erro, que é engano, que é heresia. O sofisma é isso. É uma verdade, é uma parte bíblica, é um argumento, uma falácia, mas com um pedaço de mentira, te induzindo ao erro, para que tu conclua o erro, e para que aquilo te conduza a uma vida de engano. E é tão incrível isso que Mateus 24, quando o próprio Jesus vai falar do fim dos tempos, a primeira coisa que ele fala para a igreja: cuidado para que ninguém vos engane. Então nós precisamos caminhar com o alerta do Senhor, porque o espírito de engano, os sofismas dessa cultura, eles estariam sendo instalados. Mas eu louvo a Deus porque quem é revestido de poder, quem discerne batalha espiritual, quem recebe poder do alto, quem busca o poder do alto, quem está entendendo que precisa entrar num quarto e parar de jejuar e orar por coisas terrenas, mas buscar somente uma coisa: o Espírito Santo de Deus, para que consiga discernir os seus dias, para que não seja pego pelo engano. Porque quando ela anuncia o que eles estavam fazendo, ela fala, versículo 17, Atos 16, versículo 17: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Era uma mentira? Não era. Era uma verdade. E assim começa sempre algo na nossa mente. Começa com uma parcela de verdade. E quando a Bíblia fala sobre o engano, é com grande temor que eu vou falar isso. Cuidado para que ninguém vos engane. E cuidado para que tu mesmo não te engane. Porque quando nós nos enganamos, nós somos capazes de enganar quem nós quisermos. Então a primeira oração, a primeira mente que tu deve orar, quem sabe nessa noite, é começar a pedir: Espírito Santo, me fala se há em mim algum sofisma, algum engano na minha mente. Não permita que eu me engane com pensamentos mentirosos. E é tão lindo que quando Paulo expulsa, quando ele fala retira-te, que é uma libertação tão linda, porque quem tem autoridade não é pelo muito fazer, é só retira-te. Sabe, não é aquele show, não é aquela libertação onde ele grita, onde ele se manifesta, porque aonde está o Senhor, o culto é do Senhor.
retira-te. E quando isso acontece, e eu creio que foi uma libertação visivelmente muito clara do que ele havia feito com aquela jovem, a ponto do versículo 19 dizer: e vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do seu lucro, é praticamente dizer, agora o que estava sobre ela, nós estamos, porque não tem mais o que estava ali. Aleluia! Só que daí entra o que o Nicolas começou a testemunhar: a perseguição. Um momento onde nós vamos ser provados em alguns aspectos da nossa fé. E esse tempo vai chegar e está muito próximo. Assim como o tempo de ser revestido de poder, assim como o tempo do avivamento está próximo, assim como a igreja está caminhando com poder, autoridade dos céus, ela também tem que estar preparada para viver o que vai vir, porque nós estamos aqui quebrando sistemas satânicos. Aleluia, igreja! Mas é lindo que até através do acontecimento de Paulo e Silas, o Senhor faz algo sobrenatural naquela prisão, e muda não só o cativeiro deles, mas de muitos que ali estavam presos naquela cela. E a palavra vai dizer que aqueles senhores ficaram se perguntando, e agora? E ali se juntou um grande grupo de pessoas, e começou a ser contra Paulo e Silas. Então eles jogaram ele na praça, rasgaram as suas vestes até a cintura e começaram a açoitá-los. Só que se lembre, eles foram direcionados pelo Espírito Santo para estarem ali. Eles estavam anunciando a palavra poderosa, o evangelho genuíno. Mas passaram por isso. E note que a ordem dada ao carcereiro foi: guarda eles, fica de olho neles, com toda a segurança. E a palavra vai dizer que o carcereiro os lançou no cárcere interior. Aí não bastava ser maltratado, açoitado, lançado numa prisão, mas não era qualquer prisão. O carcereiro os colocou no cárcere interior. E eu não sei se você sabe a diferença disso, porque existia as prisões, as celas comuns, e aquelas que quem era muito violento, que precisava de uma segurança máxima, era colocado no cárcere interior, que era um buraco dentro da prisão, uma prisão dentro de uma prisão. E esse cárcere interior, esse buraco, havia menos luz, havia menos passagem de ar, era mais úmido. E não bastando ser lançado num buraco desse, Paulo e Silas ainda estavam presos, os pés num tronco. E eles estavam ali, através da direção do Espírito de Deus. Irmãos, os pés eles eram amarrados em troncos. Eles ficavam sentados, depois procura algumas imagens da prisão. E eram presas as pernas afastadas, para que sentissem mais dor, para que tornasse aquilo pior. E quando eu comecei a ler isso, eu falei: Senhor, será que nós estamos preparados para não só viver curas, milagres, sobrenatural, mas aquilo que virá através dessa libertação de altas cadeias, através da quebra desses sistemas demoníacos. E aí aqui nós entramos no momento onde nós nos colocamos no lugar de Paulo e Silas, e que em nenhum momento a Bíblia vai relatar que eles murmuraram, que eles questionaram a fé. Em nenhum momento eles pensaram: olha, o Espírito Santo nos deu essa direção, nós paramos aqui. Pelo contrário, a palavra vai dizer que eles cantavam louvores. Louvores a Deus. E esta é a grande chave para prisões. Louvores a Deus. E eu não falo só cantar hinos.
Louvores a Deus, irmãos, é quando em meio às dificuldades, em meio a dores, tu lembra de quem Ele é. E de que toda a honra e toda a glória pertence a Ele. E de que Ele é digno de todo louvor e toda adoração, independente das condições que tu está vivendo. E é tão interessante que quando o Espírito Santo me trouxe a parte do cárcere interior, Ele me disse que nessa noite estariam pessoas que estão congregando, que estão buscando e que conhecem a verdade, mas que se encontram neste momento em prisões como esse cárcere. E eu perguntava para Deus, mas como assim, Senhor? Pessoas que estão em buracos em sua alma, que se colocaram em situações aonde há pouca luz. E quando nós falamos de pouca luz, nós falamos de ausência do Deus que é a própria luz. Lá em Gênesis, quando ele fala, haja luz e houve luz, porque o abrir da boca de quem é luz, o que vai sair senão mais luz? Mas quando a palavra diz que há uma prisão, há um buraco dentro da prisão, aonde há pouca luz, é a ausência da presença de Deus. Pessoas que estão em buracos de isolamento, pessoas que estão afastadas de outras pessoas. Mas não é um afastamento de não conseguir vir à igreja, porque a maior prisão deste tempo, deste século, é a prisão das nossas mentes. Porque Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas eram livres. Os dois estavam livres no espírito. E nós, muitas vezes vivemos o oposto. Estamos livres fisicamente, mas aprisionados na nossa mente. Estamos em cativeiros de pensamento. O que é sofismas, se não enganos da própria mente? A cidade de Filipos, ela foi praticamente ganha para o Senhor Jesus. A carta aos Filipenses é conhecida como uma carta onde fala muito de alegria, de encorajamento. Tanto que o apóstolo Paulo escreve Filipenses 4:4, alegrai-vos, novamente repito, alegrai-vos do Senhor. E aonde ele estava nesse momento? Preso numa cela. O evangelho é loucura. Como que alguém preso numa cela, preso, sendo escravo do evangelho, como ele se colocava, pode dizer alegrai-vos? Novamente eu digo alegrai-vos no Senhor. Alguém que entendeu, alguém que tem a sua mente livre, alguém que não está preso a sofismas, a enganos, alguém que não está buscando uma fonte de adivinho, alguém que não está alimentando sistemas de previsões e de adivinhações de futuro. Por que eu estou falando isso essa noite? Porque há pessoas que estão na igreja, mas que a sua fonte está sendo de engano. Estão buscando, estão bebendo de fontes de engano, de heresia. Não estão buscando o maná que vem do céu. Não estão se alimentando e buscando o único capaz aqui na terra de te conduzir a isso, o Espírito Santo de Deus. Estão buscando figuras humanas, que estão ora falando um pouco de verdade e um pouco de mentira. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te tirar desses buracos, para te arrancar de sofismas que tu te colocou, mentiras que foram implantadas na tua mente e que te levam a lugares de isolamento, ou social, ou isolamento emocional. Lugares que tu estás com os pés amarrados. Ora, o que significa isso? Alguém que não está avançando como deveria. O que simboliza os pés? Quando a palavra diz quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas se eu estou num buraco, numa prisão, com os pés amarrados, eu não consigo avançar no anúncio das boas novas. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite
que estão presas, atadas, não fisicamente, mas em cadeias de pensamento, em prisões da sua própria mente. Mas o Senhor te trouxe aqui, aleluia, porque Ele quer não só te libertar disso, não só trazer revelação disso, clareza, luz para esse buraco, para essa prisão interior, mas para te dizer que tu tem que parar de alimentar sistemas demoníacos. Parar de investir e gastar os teus recursos em sistemas de heresias. E como tu vai saber? Quanto tempo tu tem passado em redes sociais? Quanto tempo tu te alimenta de fontes que é a criação do homem te ditando para onde tu vai? Te falando de previsões de futuro. Quem tem sido a tua fonte de adivinhações? Quem tem sido a tua fonte? Quem tem nutrido os teus dias? Aonde tu estás buscando direção para os teus dias? Quem tem sido aquele que fala aos teus ouvidos? Porque o começo pode ser bom, pode ser de verdade, mas lá no meio, aquela heresia, aquele engano, te faz concluir que eu não posso avançar, eu tenho que ficar aqui, eu não sou digno da ceia, eu não posso pertencer a um corpo, e por aí vai. Mas eu louvo a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Mas depois daquele momento que eles foram lançados no buraco, passaram a adorar, a louvar, e a palavra de Deus vai dizer que à meia-noite, não significa que à meia-noite eles começaram a orar, louvar e cantar e adorar o Senhor, mas à meia-noite algo aconteceu. E para aqueles que estão orando na madrugada, aleluia, à meia-noite algo aconteceu. Um terremoto, algo sobrenatural, tremeu os alicerces, abriu as portas das celas, libertou as correntes, mas eles não fugiram. O carcereiro puxa a espada, porque se eles tivessem fugido, eles iam matar ele. A responsabilidade de cuidar era dele. Mas Paulo grita em alta voz: guarda a tua espada, porque estamos todos aqui. E aí acontece algo que era exatamente o que o Senhor queria. O carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E por muitas vezes, inclusive, esse versículo, ele foi ensinado de uma maneira até errada. E eu aproveito essa noite para te dizer: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salva, mas a tua casa também precisa crer. É tão certo isso que a palavra vai dizer no próximo versículo, que o evangelho foi pregado a todos da casa. Então não basta só eu crer e toda a minha família vai ser salva. Não, eu creio, minha família crê também. E eles são batizados e eles são salvos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Toda a casa recebeu daquela porção e foi batizada. E daí a parte mais linda é que eles limpam as feridas e eles preparam uma mesa. E nesse tempo o Senhor tem nos falado tanto de família. E ali o que houve? Não só salvação, não só algo sobrenatural naquela cela,
mas eles provaram de uma mesa, porque a família da fé havia aumentado. Aleluia! Os filipenses estavam sendo ganhos para Jesus. Filipos estava recebendo do Evangelho, com poder do alto, com graça, com salvação de famílias. Eu te convido para te colocar de pé em nome de Jesus. Um sofisma é um argumento muito bem elaborado, mas para te fazer concluir algo que é engano, que é erro. E nessa noite eu vou descer. Eu quero te convidar a tu colocar a tua mão na tua mente, a mão na tua cabeça. Sinaliza para o céu que tu ouviu essa palavra, irmão. Não sai desse culto sem dar um sinal para o céu, sem mostrar que tu entendeu algo, porque se tu estás aqui, o próprio Deus te trouxe até aqui. Coloca a mão na tua mente. E eu vou pedir para que nessa noite tu ore junto comigo, porque nós somos igreja juntos. Eu estou aqui incumbida dessa missão de trazer a palavra de Deus. Mas essa palavra, ela ministrou a minha vida e vai continuar ministrando. E ela vai entrar no teu espírito nessa noite, no nome de Jesus. E ela vai cumprir o processo que ela tem que cumprir. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Paulo já dizia, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Coloca a mão na tua cabeça nessa noite. E começa a aclamar, Espírito Santo, Espírito Santo. Queremos nessa noite ter a clareza. Traz luz, 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 porque tu é luz, Deus. Onde tu estás, ali a liberdade, ali a tua luz emana. Ali tu traz clareza. Traz luz, Pai. Ilumina agora, Espírito Santo, esses buracos na mente. Esses buracos, essas prisões, Pai. Onde estão amarrados, onde estão presos em sofismas, em argumentos mentirosos. Pai, eu oro por aqueles que estão presos em sistemas, que estão sendo nutridos pela fonte de engano, de erro, de falácias, de mentiras. Surianda, rabachuriera, basturicanta, rabás. Nós damos uma ordem nesta noite. Retira-te. Seja livre de todo pensamento mentiroso, de todo sofisma, de todo argumento com parcelas de mentira, porque aqui a tua verdade é que reina, tu governa nessa casa, Deus. Traz luz para esses buracos da alma, traz luz, Pai, para esses buracos da alma, para essas pessoas que estão presas em cadeias de sofrimento, presas em si mesmas, que estão amarradas para anunciar o teu evangelho, estão com os pés amarrados, em nome de Jesus. Vem com cura, vem com libertação nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Nos tira de cadeias, de sistemas satânicos, nos levanta com poder. Eu oro por aqueles que estão buscando revestimento de poder. Enche, Senhor. Vem com a tua armadura do céu e nos reveste para esse tempo como igreja, para destruir fortalezas, anular sofismas, quebrar cadeias demoníacas, sistemas satânicos. Eu creio, Jesus. Nós queremos o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que creram, mas que não aceitaram a Jesus, que não receberam o seu coração. E eu te convido para dar um passo de fé. Eu te convido para estar aqui na frente. Se alguém entre nós que ainda não está nesta caminhada, eu te convido. Se
tu estás constrangido de vir aqui, eu te peço que tu faça um sinal para o céu do teu banco e anuncie que tu crê no Senhor Jesus, que tu crê. A palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. A palavra diz que aquele que crer, que confessar com a sua boca. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não sabemos quando será o último culto, a última oportunidade, mas creia, o Senhor te trouxe aqui, porque esta é a oportunidade. O Senhor está te chamando, o Senhor está te conduzindo a uma vida de crer e ser salvo. E nós queremos celebrar contigo, nós queremos te convidar para sentar à mesa do Senhor, à mesa dos filhos, a fazer parte disso. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão nesse momento crendo, confessando com a sua boca que tu és Jesus, o Salvador, o enviado, o ungido. Aquele que está crendo, Pai, que está falando com a sua boca agora, eu creio, eu recebo. Pai, traz convicção, arranca de cadeias de medo, arranca de buracos da mente. Ah, Espírito Santo, arranca dessas zonas, arranca de cativeiros, de dependências de fontes de engano. Que ele venha beber da fonte única e inesgotável, que é a tua palavra. Que ele venha buscar o único tutor, o único mentor, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Te agradecemos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Uma outra chave que o Senhor confiou nesta noite. Enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, um terremoto aconteceu. Algo sobrenatural acontece enquanto você adora. Então adore ao Senhor. Quem sabe nesse momento as tuas prisões, as suas cadeias serão abertas, rompidas pelo poder da tua adoração. Adore ao Senhor. Amém, Jesus.